Olá, bem-vindo a mais um podcast Conversa com Donizete. Hoje a minha conversa é com a pastora Rejane e com você também. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação no Conversa com Donizete, os compartilhamentos. Muito obrigado. Pastora, muito bem-vinda ao Conversa com Donizete. Eu é que agradeço a todos que estão nos assistindo. Para mim é um privilégio estar aqui nesse momento, né? Deixa eu me apresentar, me chamo Rejane Marques, sou filha amada de Deus. Amém. Esposa do pastor Jurandir, mãe do Roger Samuel, da Raquel, do Josué e do Joabe. Sou professora de matemática, pastora, sou mentora de famílias, teóloga, sou escritora também. Então, para mim é um momento maravilhoso estar aqui nessa manhã para poder compartilhar o que Deus tem feito na minha vida, né? E eu sei que o objetivo dele, o propósito dele é para que, através de nós, sejamos canais de bênção para outras vidas. Então, resumindo, a pastora é uma bênção na mão de Deus, é um instrumento, né? Sim, na mão de Deus, sim. Bacana. Eu não tenho dúvida disso. Amém. Bacana. Ô, pastora, como eu te falei, muito bem-vinda ao Conversa com Donizete. Eu gostaria que a pastora, né, se aprofundasse mais nessa experiência que tem como pastora, experiência com as famílias, né, quais são as dicas, entendeu? Sim. A família é a base da sociedade, né? É uma base fundamental. A família, ela iniciou com um projeto de Deus. Foi a primeira instituição criada por Deus foi a família. E ele zela pela família. Ele não abandona a família, ele cuida das famílias. Sendo que hoje nós estamos vivendo tempos, né, desafiadores, onde pessoas estão simplesmente abrindo mão dos seus lares, né? Estamos vendo muitos lares disfuncionais, filhos, né, não respeitando os pais, esposa querendo ser mais do que o marido, não tem mais aquela submissão, né? Sendo que a palavra de Deus, como manual prático de fé e conduta, ela nos direciona a exercer essa função. Então, tem o exercício do filho, tem o exercício do marido, tem o exercício da esposa, tem o exercício do pai, tem o exercício da mãe. Então, se nós atentarmos para a palavra de Deus, é possível viver uma família sadia, uma família com fé, com esperança, com amor no coração. Porque, independente daquilo que a gente viveu, independente das dores, dos traumas, das decepções, independente das coisas que trouxeram dor para dentro de nós, né, na fase da infância, é possível modificar isso hoje. É possível. É possível mudar a mentalidade e viver, sim, o propósito que Deus estabeleceu para a família. Ele mesmo declarou: não é bom para que o homem esteja só, falei uma adjutora que lhe seja idônea. Então, ele está falando: eu vou fazer uma ajudadora que o complete. Então, se nós soubermos qual é o nosso papel, qual é a nossa missão, qual é a nossa finalidade, e não, assim, abraçar isso como algo árduo, mas não, se colocar na sua posição, procurar o conhecimento certo, porque muitos até se deixam levar, Donizete, eu acredito, por não saber como lidar com a situação. Sim. E a falta de comunicação é que faz com que as pessoas elas tomem atitudes precipitadas e acham que a única solução é o divórcio. Eu não estou me dando bem, vou me divorciar. Ou então, acabou o amor, eu não amo mais. Sendo que algo que eu vou falar aqui muito forte agora é que o amor, ele não acaba. Como muitos defendem, o amor não acaba. O que acaba é a falta de atenção, a falta de compreensão, a falta de carinho,
a falta de você parar e ouvir. Isso acaba. Vamos parar e pensar no início de um namoro. Tem atenção, tem tudo isso. Tem tudo, verdade. Tem carinho, tem uma preparação. Não, eu vou tomar um banho aqui, eu vou me perfumar, né? Flores, né? Exato. Então, por que isso vai se deixando? E aí é onde muitos, de uma forma equivocada, acreditam que o amor acabou. Então agora eu vou partir para uma outra relação. Ou então, eu vou pedir o divórcio porque não está dando mais. Aí é onde começam os conflitos, né? E isso, quando se tem filho, piora a situação. Porque isso totalmente atinge a vida daquela criança. E atingindo a vida daquela criança, a mente daquela criança, isso vai sendo reproduzido na sua fase adulta, vai repetindo o padrão, vai passando, sabe, de geração em geração. Sim. Porque ele presenciou situações dentro do seu lar. Então, a criança, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginado. Então, por exemplo, eu já fui esquecida na escola. Então, o meu cérebro, ele registrou como abandono aquilo ali. Ele não registra, ele não tem uma capacidade de pensar assim, a mãe se atrasou um pouquinho porque houve um imprevisto. Não. O cérebro, ele capta como abandono. Sabe? Sim. Então, isso tudo vai se armazenando memórias. Sim. E essas memórias é que faz com que a gente venha tomar atitude na fase adulta. E tudo aquilo que a gente aprendeu de uma forma consciente ou inconsciente, isso influencia nas nossas ações hoje. Então, como que a gente muda isso dentro do âmbito, né, familiar? Através da comunicação. Comunica, amor. A pastora falou da dor. A dor, então, muitas das vezes, ela não vem natural. Muitas das vezes é até provocada pela própria pessoa, é isso? Às vezes a pessoa ela vai se deixando e lá na frente pode causar, né? Como a pastora falou, o amor, ele não deixa de existir. Não deixa. A falta de atenção, a falta de carinho, né, do diálogo. Então, isso pode provocar depois uma grande consequência que poderia ser evitada, não é isso? Com certeza. Então, está sofrendo, por que isso acontece? Isso é natural acontecer. Muitas das vezes a gente que deixa se levar e pode piorar a situação, não é isso? Isso. E o que acontece? A manutenção tem que ser feita. Às vezes a pessoa assim, tem uma vergonha, tem um bloqueio de se abrir com alguém. Ou então já se abriu e já foi frustrado por confiar em alguém, aquela pessoa o traiu. Então, qual é a tendência do ser humano? Em não confiar mais. Então, eu vou me fechar e não vou mais confiar minha particularidade com ninguém. Então, isso vai virando uma bola de neve. Por quê? Nós somos seres totalmente relacionáveis. O nosso Deus, ele se relaciona conosco, né? É um Deus de relacionamento. É um Deus de sentimento. Tanto é que todo sentimento que o ser humano tem, ele como que eu posso te dizer? Importante para nós. Só que o que vai trazer um norte, o que vai nos trazer algo de bom ou ruim é a atenção que a gente dá. Então, assim, se você acontece algo que não estava nos seus planos, então vamos dizer que aquilo ali é 10%, é o que te acontece. E 90% é o significado que você dá àquilo ali. Que acaba se tornando o quê? Um foco. Então, se algo aconteceu que não estava no seu planejamento, você coloca foco naquilo ali, naquele problema ali, ele vai se expandir. Então, dentro da família, dentro do casamento, dentro do relacionamento com os filhos, isso acontece. Então, se tem um problema, eu costumo dizer lá em casa que é o seguinte, tem um problema, eu parto para dentro. Parte para dentro antes que o problema me mate. Então, a gente faz muito, assim, tem muita conversa. Resolver antes que ele cresça, né? Tem muita conversa. Isso dá trabalho, Donizete. Isso dá trabalho. Sim. E hoje, as pessoas estão muito assim no automático, que é as coisas para agora. Verdade. E não é assim. Eles não querem viver uma jornada e é necessário o ser humano viver essa jornada. Viver esse processo.
Tá na moda falar hoje, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Mas as pessoas não sabem nem que o processo não é você estar parado esperando as coisas caírem do céu, porque não vai. É ação. O que Deus falou com Moisés? Por que clamas a mim? Diga o povo que marche. Então Deus, ele quer que você faça a sua parte. E essa parte é a sua ação, é a sua atitude. Inclusive nas suas palavras, elas têm que ser assertivas. Por mais que chegue desafios diante de você. Mas se você declara, não, a minha família é de Deus, os meus negócios é de Deus, é Deus que está na frente, é Deus que vai me dar vitória. Então, qualquer área da sua vida, quando você determina, é aquilo que vai te acontecer. Verdade. Sim, verdade. É isso aí. Pastora, para isso precisa de ter uma base, né? Ter alguns pilares. Sim. E quais são os pilares que a pastora tem como fundamental para manter isso? Não é tão simples, né? Manter isso de pé. Olha, o primeiro de tudo é o pilar espiritual, né? Isso Esse aí tem que ter relacionamento com o Pai. Porque é Ele que nos direciona, Ele é o dono da nossa vida. Sim. Ele é o Deus que nos concedeu esse respirar, né? Esse fôlego que não nos pertence. Verdade. Então, quando você consegue ter uma consciência de que toda a tua vida pertence a Ele, as coisas fluem. Você não precisa correr atrás, você faz a sua parte. E o Senhor, Ele vem trazendo diante de você. Então, assim, primeiro passo é relacionamento com Deus. Sim. Relacionamento com Deus. Porque se você estiver bem na sua área, vamos supor, profissional, e se você não estiver bem espiritual, você não vai se sentir feliz. Verdade. Em junho de 2021, eu estava dentro do meu quarto, não tem muito tempo, hein? Eu estava dentro do meu quarto, chorando, mas chorando muito. Eu falei, Deus, me prepare e me leva dessa terra. Porque quando eu estou no meio de pessoas, eu ajudo pessoas, eu abraço pessoas, eu oriento pessoas. Eu abraço, eu sorrio, mas quando eu estou sozinha, eu não sei quem eu sou. Nossa. E quando a pessoa, ela pede a Deus, nesse momento, a morte, não é porque ela quer morrer. Ela não quer morrer, Donizete. Ela quer uma solução para sair daquela dor. E eu não sabia que situações que vinham lá da minha infância, a rejeição de uma gravidez, sabe? E aí, o Senhor, naquela mesma semana, Ele me deu um norte. E hoje, se você me perguntar, Rejane, quem você é? Eu te digo com todas as palavras como eu iniciei esse podcast. Eu sou filha amada de Deus. Porque eu entendi o propósito que Ele tem na minha vida. E você buscou força em Deus, né? Busquei força em Deus e conhecimento certo. E como diz lá em Filipenses, não me lembro o versículo, o capítulo, tudo posso naquele que me fortalece, né? Isso. Aí você buscou e Deus ouviu as suas orações, o seu pedido, né? Aí o que ele diz? O que ele nos orienta? E não vos conformeis com este mundo. Né? As pessoas têm o quê? O divórcio, a família disfuncional hoje. Isso é normal. Isso é normal. Não, isso não é normal, nunca foi normal. Isso está sendo comum, é diferente. O comum é diferente de normal. Sim, verdade. Sim. E Deus, Ele fala em Romanos 12. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que a gente tem que fazer, Donizete? Buscar um conhecimento certo, buscar ajuda. Sim. Por que as pessoas estão se suicidando hoje? Porque não busca ajuda, porque não abre a boca para dizer, eu estou precisando de ajuda. Sim, verdade. Então, estão agindo muito no automático. Então, quando você tem esse relacionamento, busca esse relacionamento com Deus, as coisas começam a fluir para a sua vida, porque você vai entrando no plano original que Ele projetou para a tua vida antes mesmo de você vir para esse mundo. Verdade. E às vezes uma pessoa gera uma depressão na outra, né? Assim, a pessoa ficou chateada, não quer perdoar, não quer dar o perdão. E essa pessoa fica doente, né? Fica. E aí,
a outra pessoa fica bem e essa pessoa ela fica mal pra caramba. Donizete, olha Então isso. tem que tomar cuidado, né? A gente guardar coisa no coração que muitas vezes vai fazer mal, carrega aquele peso, né? E na verdade a outra pessoa vai embora, continua a vida dela e a pessoa vai e piora toda a vida dela. Olha só, o perdão não é para quem merece. O perdão é para quem não merece. Então. O perdão é para o ofendido e não para o ofensor. Mas é difícil as pessoas entenderem isso, né? Não é tão simples, Mas né? por que não entende? E aí ela carrega um peso dentro dela que é absurdo, que não entende, né? Donizete? Por que não entende? Porque elas não sabem quem elas são. Sim. Então, quando você recebe de Deus, você fortalece a tua identidade, quem você é em Deus. Porque se eu perguntar assim, Donizete, você sabe que Deus te ama? O que você vai me responder? Vou dizer que sim. 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 Agora, olha só, parece a por mesma... tudo que ele já fez na minha vida, eu não tenho dúvida disso. Parece que é a mesma pergunta, mas não é. Ó, e você se sente amado por ele? Sempre, demais, muito. Mas a maioria não se sente. Então, entendeu? A maioria não se sente. É verdade. Não se sente. Não se sente filho. Mas por que a maioria não se sente filho? Porque, geralmente, a figura paterna falhou, abandonou, rejeitou, maltratou. E eu não estou falando de correção, não estou falando de limite. Filho tem que ter limite. Sim. Criança tem que ter limite. E as crianças gostam de limite, tá? Sim, verdade. Porque um filho sem limite, ele cresce um adulto delinquente. Sim. Porque ele precisava do limite. Porque o limite, quando a gente dá o limite para a criança, ele entende isso como um cuidado. Sim. O meu pai e a minha mãe me amam, por isso que está me repreendendo. Por isso que está me restringindo aqui, está me colocando de castigo alguns dias sem algo que eu gosto muito. Sim. É porque ele me ama, é porque ela me ama. Verdade. Sim. Então, num relacionamento com Deus, a Bíblia vai falar em 1 Tessalonicenses 5:23 que o corpo, a alma e o espírito tem que estar unido, irrepreensível, tem que estar conservado para a volta de Jesus. Então, olha isso. Depois de junho de 2021, quando Deus fortaleceu a minha identidade, eu me dei essa liberdade, foi onde eu fui entender. Por quê? Por que muitas pessoas hoje, até dentro da igreja, estão doentes emocionalmente? Porque elas acham que só o espiritual é que vai mantê-las de pé, e não é. Então, não basta você cuidar só da sua vida espiritual. Não basta só você cuidar do seu corpo. Você não se alimenta? Toma banho? Sim. Vai ao médico, faz um exame? Toma um remédio quando é necessário? Se cuida, se alimenta bem? Você está cuidando do seu corpo, mas e a sua alma? A alma está ligada diretamente às emoções. Então, a Bíblia fala assim, o coração alegre aformoseia o rosto, embeleza o rosto. Mas o coração abatido, o semblante, ele cai. Verdade. O coração entristecido, o semblante, ele cai. Dá para notar quando a pessoa não está bem. Sim, verdade. Então, qual é a importância que nós estamos dando para essas emoções? Então, quando a pessoa não sabe quem ela é em Deus, qual o propósito que Deus tem para a vida dela, quem ela nasceu para ser, ela se deixa levar por sugestões, por crítica, por comparações. Ela não tem uma direção, né? Não tem uma direção. E assim, na pirâmide do indivíduo, ela é dividida por três partes. Tem a base, que é o ser, né? O meio é o fazer, e em cima é o ter. Então, a nossa base é a nossa identidade. É a crença de identidade. Ela tem que estar fortalecida. E Deus, ele valoriza quem nós somos, Donizete. Ele te valoriza pelo que você é. Sim, verdade. E prova disso foi quando ele deu a missão para Moisés, que quando Moisés, ele pergunta assim,
Quando os filhos de Israel me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? E aí Deus responde para ele: o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Então Deus valoriza a identidade. Outra passagem diz que quando o adversário chega diante de Deus para acusar Jó, Deus ele pergunta assim: vistes o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Deus ele vai em cima da identidade de Jó. Deus ele não falou assim: viu quantas juntas de bois Jó tem? Viu quantas benfeitorias ele faz? Não. Então o que o ser humano hoje ele faz? Ele te valoriza pelo que você tem e pelo que você faz por ele, e não pelo que você é. E quando você entende quem você é, quem você nasceu para ser, você vai ver que o que você faz e o que você tem é só consequência. Verdade. E quais são as dicas para manter essa base sólida? Essa base a pastora falou da base, né? Que tem que ter a base. Quais as dicas? Então, busca Deus. Como que não é só espiritual, são várias coisas aí, isso, né? Importante. Busca Deus, que é o lado espiritual. Busca, faz a sua oração, tem um relacionamento. O que é a oração? É um diálogo. Um diálogo simples. Né? Colocando ele num lugar de destaque, de soberano, né? Não esquecendo quem ele é. Ele é Senhor, ele é Deus, Criador, mas é teu Pai também. Então ele quer um relacionamento, quer que você se achegue a ele para que ele possa se achegar a você. Deus é assim, né? É um Deus de relacionamento, e você só passa a confiar em Deus quando você conhece a Deus. E como que se conhece a Deus? Diariamente. Você está me conhecendo hoje. Só que se eu passar a ter mais contatos contigo, você vai passar o quê? A confiar mais em mim. Sim, verdade. Por quê? Vamos tendo um relacionamento, né? Com Deus não é diferente. Então essa relação tem que ser diária. Tem que ser diária. Para manter essa base sólida. Tem que ser diária. Tem que ser diária. Então isso é o número 1. É o pilar espiritual. Tá, sim, né? espiritual. E aí, tem mais? E se o teu corpo, que ele falou que o corpo também tem que estar em equilíbrio, qual é a importância que você está dando para o seu corpo, né? Em relação a Deus, como templo dele, como morada dele. Tá. Porque ele não habita em templo feito por mãos de homens. Ele habita dentro de você. Então, tudo que você faz... E para habitar tem que ter uma relação com Deus. Com certeza. A convivência com Deus diária. Com certeza. Tem que ter uma entrega. Né? Primeiro, reconhecê-lo como Senhor. Sim. Né? Da sua vida. E aí, ele é onde ele entra e começa um processo ali de regeneração. Então, a partir desse relacionamento, é onde o seu corpo ele também vai sendo cuidado por Deus. Ele vai te educando a se cuidar. E a parte também das emoções, que no caso é a alma, né? O coração, os sentimentos, isso tudo é relacionado à alma, tá? Isso aí precisa de um conhecimento certo. É onde precisa de uma ajuda de alguém, né? Para estar te instruindo, para estar direcionando você, para estar... Por exemplo, nas minhas sessões de mentorias, eu faço mentoria individual, seja para a mãe, seja para o pai, seja para a mulher, seja para o homem ou seja para o filho. Sim. Então, o que eu faço? Antes de começar aquela mentoria, que geralmente ela tem um período de 2 meses, eu faço uma sessão de diagnóstico com aquela pessoa. O que é isso? Eu procuro saber primeiro quais são as dores e qual é o objetivo, o que ela quer. Então, dentro disso, de perguntas que eu mando e as respostas que me chegam, aí eu busco estratégia certa para poder estar ajudando, para poder estar auxiliando aquela vida. É assim. Então, precisa de ter um conhecimento certo. Entendi. E tem pessoas que falam assim, tá nas mãos de Deus. Eu creio que Deus vai entrar, né? Eu estou pedindo sabedoria a Deus e Deus vai me dar sabedoria. Sim, mas Deus vai usar o ser humano para poder te ajudar. Bacana, verdade.
É igual quando a pessoa fala assim, Deus, me dá paciência. Deus não vai descer a paciência e colocar na sua cabeça, no seu coração. Não vai, não é assim. Ele vai te dar tribulação para gerar paciência em você. É verdade. Romanos capítulo 5 diz que a tribulação gera paciência. Verdade. Então, se está pedindo paciência, Deus vai te dar situações, desafios, para que você possa adquirir paciência. É assim. Sim. Então, é a tríade, né? Espírito, alma e corpo. E a alma tem que se tratar da alma. Sim. Porque senão acaba caindo na mesma situação que eu vivenciei. Né? A ponto de chegar e falar, é como se ali eu gritasse para Deus e falasse, eu quero sair dessa situação, mas eu não sei como. E assim, buscando a Deus, orando, tá? Na frente de obra, pastoreando, pregando a palavra, para você ver como que o negócio é tão forte. E a alma, ela precisa de um cuidado especial, porque está relacionado exatamente à nossa identidade. Bacana. Pastora, eu aprendi que Deus existe desde criança, tá? E também aprendi a entregar a minha vida nas mãos de Deus, desde pequeno. Meu pai chegava do trabalho às 18 horas, ele era católico. Aí tinha aquela reza Ave Maria. Todos os dias, todo mundo ia ficar, as crianças ali, meus irmãos ali de joelho ali para rezar, entregar a vida na mão de Deus. Aí eu vejo algumas pessoas que às vezes chegam lá no topo, aí de repente ela cai, né? Mas ela consegue se levantar, consegue seguir em frente. Será que é a base? A pessoa, ela tem... Porque tem gente que às vezes tá lá em cima também e tá abalada. Tem gente que sai do processo, cai, cresce de novo. Conheço amigos que, tipo assim, já tinha empresa, quebrou, voltou, cresceu de novo. Mas é muita fé, eu acho. Então, assim... Como que é isso? Não é só fé. O que é mais? É inteligência emocional. Então. Inteligência emocional é buscar o conhecimento certo, Donizete. Então, se você tem um objetivo, invista em pessoas. Invista em conhecimento. Para que você possa crescer e expandir isso aí. Mas essa base ali, essa relação com Deus, eu acho que ela é fundamental para que a pessoa se levante e siga em frente, né? Sim. Porque sem a parte espiritual, a alma também a pessoa não consegue, ela fica abalada. Ela só se apega na questão financeira. E quando ela perde a situação financeira, ela fica... É porque o valor... Sem direção. O valor e quando a pessoa dela, tem Deus, ela não perde a direção. Ela continua em frente e ela vai conseguir alcançar novamente o seu objetivo. Porque geralmente o valor dessa pessoa estava no material. Tá? E aí é importante que a família trabalhe também com as crianças também, para que ela cresça já com essa base sólida, porque ela vai crescendo financeiramente, lá na frente pode ter algum desconforto. A pessoa, caramba, eu perdi tudo, e agora? Mas se você tem Deus, você tem tudo. Você não perdeu tudo. Isso. Na verdade, você continua com tudo, que é Deus na sua vida. Porque o que acontece? As pessoas têm que aprender a lidar com frustrações. Sim. Né? Isso. E isso, Jesus ele já disse, no mundo tereis aflições, Sim. mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sim. Então, assim, os dissabores vão vir, o dia mal vai vir, mas e aí, o que você vai fazer quando chegar nesse momento? Então, você falou assim, tem empresários que estão lá em cima, quebra, mas eles conseguem se levantar. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Tá? Então, inteligência emocional. Então, ele sabe o caminho que ele trilhou, ele sabe exatamente aonde ele se perdeu e aí ele repara aquela brecha ali. Aquele pontinho ali que se perdeu, Então, o que ele faz? Ele busca o conhecimento com pessoas que geralmente já passaram por isso, entendeu? E busca mesmo, tem que buscar, tem que se preparar com cursos, tem que procurar pessoas certas, tem que ter alguém, um mentor, um coach, para poder estar te auxiliando, para poder estar te ajudando. É assim, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, bacana. Maravilha, muito bom. É uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado você mais uma vez pela sua participação no Conversa com Donizete. Muito bom aqui com a pastora. Pastora, a gente tem mais tempo aqui, eu quero ouvir mais da pastora, hein?
Muito bom, conversa com Donizete. Alegria muito grande estar aqui com a pastora. Eu que agradeço. Estou muito feliz por estar aqui. Eu trouxe esse presentinho aqui. Maravilha, muito bom. Que é o livro Restaurando Famílias. Um livro muito abençoado. Lindo. São 30 capítulos. 30 passos fundamentais para uma família de sucesso. É isso aí. Sim, são 30 passos. São 30 capítulos, exatamente. É um livro que foi publicado em fevereiro desse ano. Com 45 dias já recebeu o selo de best-seller. Já está em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Bom, parabéns. É muito abençoado. Você pode utilizar ele como um devocional. 30 capítulos, um capítulo por dia, né? É bom que ativa aí a leitura novamente, e aí você vai estar recebendo conhecimentos aí para estar não só restaurando, porque nem toda família precisa de restauração, tá? Tem famílias que precisam aprimorar. E o conhecimento nunca é demais, né? Sim. Então, não é só para a família que está pensando, né? Está passando por um processo aí pensando em divórcio, ou está com os filhos, né, nas drogas, ou está com os filhos em situações, né, de como não saber lidar, porque a adolescência, a pré-adolescência tem aquela fase da transição, de escolhas. Então, muitas vezes os pais, eles ficam sem saber o que fazer. Então, aqui, através desses 30 capítulos, tem situações ali de dor e tem situações, através dessas dores, tem as sugestões para poder estar se levantando e fortalecendo aí, seguindo em frente. Verdade. A família que não precisa passar por uma restauração, na verdade, esse livro vai ajudar, né, a manter, né, consolidar essa base da família. Inclusive, correto? fala sobre fortalecer a base para evitar de um dia precisar de passar pela restauração. Você vai estar sendo sábio, né? Sim, já vai, né? Já vai estar antecipando, vamos antecipar já, né? Para que passar pela dor? Isso aí, aqui já dá para... E fala sobre educação financeira também. Isso é importante. Tem um capítulo que fala sobre educação financeira, e o senhor estava falando aí, né, sobre a questão de ensinar os filhos, desde pequenininho, sobre a questão de finança. Sim. Eu tenho um filho que fez 5 aninhos agora, no sábado passado. Ele já sabe sobre a questão de finança, ele já sabe dar o valor, ele já sabe, assim, qual o propósito, né, do dinheiro. Ele já sabe que é uma ferramenta que Deus colocou. Ele já sabe o que é dólar, já sabe o que é ouro maciço. Ele olha e já... Mãe, isso aqui é um diamante. Mas por quê? Ensinar. Né? Ensinar. Colocar ali o passo a passo e mostrar que isso não é tudo. Isso não é a base. Mas que o dinheiro também... ele é uma ferramenta e uma semente. E que a gente precisa dessa semente. Ele é um potencializador, né? Não pode estar no teu coração. Sim, verdade. Mas ele precisa estar no teu bolso. Verdade, sim. E as pessoas hoje, elas têm crenças contra o dinheiro. Porque nós, na fase da infância, a gente ouvia muito falar assim: o dinheiro é maldito. O dinheiro é a coisa mais suja que existe no mundo. Vai lavar essa mão. Pegou no dinheiro. Então, olha as crenças que foram armazenadas na nossa memória, que o dinheiro é ruim. Então, por que as pessoas não têm saúde emocional hoje quanto às finanças? O dinheiro chega na mão e ela dá logo um jeito de mandar embora. Porque ela aprendeu que o dinheiro não faz bem, o dinheiro não é bom. Então, quando eu pergunto assim para as pessoas em relação às finanças, ao dinheiro, o que você quer? Não, eu quero só o suficiente para eu viver, né? Só quero viver na média, é o chamado de medíocre. Parece até um palavrão, né? Uma palavra tão feia, medíocre. Mas o significado é exatamente isso, tá ali na média. Mas por quê? Porque ela não sabe, olha como é uma cadeia, uma cascata. Se você não sabe quem você é em Deus, você não vai aceitar as bênçãos, sabe, grandiosas. Por quê? Porque você não vai se sentir merecedor daquilo ali. Então, você vai achar que o suficiente tá bom, sendo que Deus, ele não nos fez somente para viver para nós.
Ele quer que a gente ame o próximo. Então, se você tem muito, você pode fazer pelo próximo. Sim. Então, se você disser assim, não, eu quero somente para viver, tá bom, assim... Então, você não está pensando no próximo. Sim, verdade. Né? Sim. E as pessoas hoje, sabe o que elas fazem? Elas colocam a culpa sempre em alguém. Sim. Elas se vitimizam e elas falam assim, a culpa é da política. A culpa é... Sempre joga a responsabilidade em cima do outro. Sim, verdade. Sendo que, se cada ser humano, cada um de nós, fôssemos autorresponsáveis, aprendêssemos isso, nós íamos ver que é nossa responsabilidade cuidar daquele que está na rua. Então, se cada um pegasse e fizesse a sua parte, esse mundo hoje não estaria assim. Verdade. Então, é mais cômodo tirar a responsabilidade minha e jogar em cima de alguém. Verdade, sim. Né? Verdade. É a chamada vitimização. E aí a gente deixa para um outro podcast. Ah, sim, já está convidado. Obrigado. Isso aí, beleza. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelos compartilhamentos. Pastor, é uma alegria muito grande. Quiser deixar a consideração final, se quiser finalizar, tá bom? Obrigado por tudo, mais uma vez. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e quero declarar sobre a tua vida que há esperança para sua casa, para sua família. A sua família é um projeto de Deus. Não abra mão da sua casa. Não abra mão do seu maior bem, do seu patrimônio. A sua família é o seu tesouro. E Deus confiou em tuas mãos, pai. Deus confiou em tuas mãos, mãe, para que você possa cuidar da herança do Senhor, que são os filhos. Então, não desista da tua casa. Amém? Amém. E eu gostaria... Como que faz para adquirir esse livro? Eu ganhei isso aqui de presente, mas tem nossos amigos aí que queiram adquirir o livro. Como que faz? Sim, esse livro você pode estar acessando pelo meu número do WhatsApp que está aparecendo aí na telinha para você, tá? E também tem o meu endereço do Instagram. Você também pode estar entrando lá no meu Instagram, vendo, fazendo seu pedido por lá. Vai estar chegando aí na sua casa com muito carinho, com uma dedicatória aí profética para a sua vida e para a sua família. Bacana, obrigado, hein? Gente, muito obrigado mais uma vez. E fica aí a oportunidade de você conseguir esse livro aqui, ó. Importantíssimo, tá bom? Obrigado por tudo mais uma vez. Um abraço.